Em um certo ancoradouro, as marés fazem com que a superfície do oceano suba e desça uma distância d, do mais alto ao mais baixo nível, executando um movimento harmônico simples, cujo período é de 12 horas. Quanto tempo é necessário para que a água desça uma distância de 0,250 d a partir do nível mais alto? É importante essa observação, vou já dizer por quê. Bom, a principal dificuldade no MHS é entender a pergunta. Lógico, né? Lógico. Pessoal, essa é a principal dúvida em qualquer assunto, né? Exatamente. Mas vamos aqui esclarecer, tá bom? Primeiro vamos aqui ilustrar esse problema fazendo uma espécie de escala. Então, a maré vai subir e descer, oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, até o mais A, que é o ponto mais alto, e o menos A, o ponto mais baixo, né? Leva 12 horas para completar uma oscilação. A questão falou. Tudo isso aqui é o D. A amplitude, na verdade, é o dobro da amplitude, né? Então, isso aqui é o nosso D. Ele vai descer, gente, até 1/4 de D, né? Até 1/4 de D. D sobre 4. Quanto tempo leva isso? Do mais A até 1/4. Bom, a gente vai fazer esse cálculo usando a equação da elongação. Elongação igual a amplitude vezes o cosseno de ômega-t mais φ0. Pessoal, eu não sei como é que calcula esse φ0. Não sei como determinar o φ0. Então deixa eu te mostrar como é que faz isso. A elongação é o afastamento em relação ao ponto central. Esse O, ou zero, seria o nosso ponto central, é o centro dessa circunferência clarinha. Então, essa partícula executa um movimento circular uniforme. Mas o que nós estamos preocupados em descrever é a sombra dessa partícula, porque a sombra dela está indo para frente e para trás. É mesmo, professor? É. Nessa meia volta inicial, ela vai do ponto mais A até o menos A. Aí depois, na próxima meia volta, ela retorna até outro ponto. Ela fica oscilando do mais A ao menos A. E aí, professor, o que é que eu tenho a ver com isso? Então, saca só. Em termos de ângulo, isso aqui seria o ângulo zero. E aqui, no ponto mais alto, seria o ponto em que o ângulo mede 1/4 de volta. E sobre 2. No menos A seria meia volta, né? Meia volta é π, sempre radianos. Aí no ponto mais baixo é 3/4 de volta. 3π sobre 2. E aí fechando uma volta, 2π para fechar uma volta. Ele partiu do mais A e está indo para o d sobre 4. Então o ponto de partida, a fase inicial nesse caso aqui, é quanto? Partindo do mais A? É zero, professor. Isso, garoto. Então, para montar a nossa função horária, nós precisamos da amplitude. E aí, muita gente pode ter confundido a amplitude com esse D. Na verdade, o D é o dobro da amplitude. Porque aqui, ó, a distância mais baixa, né, do ponto zero ao mais baixo é D sobre 2. E para cima, mesma coisa. Então, esse D, na verdade, não é a amplitude. Seria o dobro da amplitude. Escrevendo a equação da elongação, nós temos amplitude D sobre 2, que multiplica o cosseno de ômega-t. Pessoal, quanto é que é o ômega? Vamos calcular. Galera, o ômega é 2π sobre o período. O período é de 12 horas. A questão garantiu. 2π sobre 12, né? Ou, simplificando, π sobre 6 radianos por hora, né? Então, nós temos nossa equação da elongação montada. A pergunta que ele fez, quanto tempo leva para ir do ponto mais alto até 1/4 da trajetória? Substitua aqui, ó, d sobre 4. Depois, ó, d sobre 2. Cosseno de π sobre 6. Aqui é matemática básica, né? Tira os d's, simplifica, aqui fica 1, aqui fica 2. O ângulo, no caso aqui, ó, o ângulo de dentro, né, o π sobre 6, cujo cosseno vale 1/2, é quanto? É π sobre 3, professor. Então, ó, você vem aqui e simplifica, ó. Esse tempo vai ser quanto? 6 sobre 3, 2 horas. Professor, eu não estou vendo esse tempo aí não, professor. Pois é, né? Por essa razão, essa questão bonita, legal, acabou sendo nula. O pensamento equivocado, que é o mais comum, é o seguinte. São 12 horas para o objeto ir ao ponto mais baixo e voltar ao ponto mais alto.
né? Fazer a oscilação completa. Para fazer meia oscilação, para ir do mais A ao menos A, leva quanto tempo? Leva metade do período. Então, o que a galera acaba pensando? Se leva metade do tempo para fazer meia oscilação, então para descer até aqui no meio, levaria quanto tempo? São 6 horas de mais A a menos A. Do mais A para o zero, dá metade de 6. 3 horas. E claro, para ir ao D sobre 4, daria o quê? 1h30. Incrivelmente, esse foi o gabarito inicial dessa questão. 1h30. Mas, professor, existe alguma situação em que esse pensamento estaria correto? Existe. Se esse movimento fosse linear, se ele acontecesse com velocidade constante. Não é esse caso. Ele acelera e freia, certo? Então, o pensamento equivocado é que, como são 12 horas para ir e voltar, são 6 horas para ir. Até aí está tudo correto. Mas para ir até o ponto zero, não vai ser metade de 6. E para ir até a metade disso, não vai ser metade de 3. Então, isso aí foi o pensamento, talvez... Estou só chutando, né? Não tenho propriedade para dizer isso, mas talvez a pessoa que elaborou a questão pode ter feito a conta de cabeça e marcado 1,5. Foi o gabarito dado nessa prova. Belezinha? Então, MHS não é um assunto tão louco, tão doido, né? Que vocês devam ficar em pânico, né? Ixi, MHS é muito louco, professor.